Sempre as pessoas perguntam quais são as ferramentas integrativas que nós usamos. As ferramentas integrativas, elas variam de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Podem ser, por exemplo, simplesmente entender como o organismo funciona e incorporar ações mais saudáveis. E aí nós indicamos, por exemplo, o curso Manual do Corpo para uma Vida Plena, que foi realizado por toda a nossa equipe. E às vezes a gente precisa também incorporar, vamos entender as terapias quânticas, por exemplo, florais quânticos que têm informação e não química na sua composição. Nós também usamos, por exemplo, biofísica com aparelhos de biofeedback. São ferramentas que vão equilibrar as ondas eletromagnéticas que determinado órgão ou sistema deveria estar recebendo e que por alguma alteração, por alguma mutação, por alguma falha na decodificação desse RNA, a célula perdeu a cartilha e não sabe mais atuar como deveria. Então, pelo princípio de Galileu Galilei, se uma frequência é constante, um pêndulo pode alterar a frequência do segundo pêndulo se o primeiro tiver uma frequência corrigida e constante e o segundo se for inconstante. Então, nós entendemos na abordagem integrativa que o ser humano adoece primeiro na física, que é na informação do organismo, depois na química, na biologia, em todos os laboratórios, os exames laboratoriais que vão vir alterados, mesmo que a pessoa não sinta nada. Nesse exemplo, a gente tem, por exemplo, uma glicemia de 110. Já é diabetes, mas a pessoa ainda não tem um pé diabético, ainda já não tem os sintomas, não tem os problemas nos nervos, não tem problema na visão. Isso vai vir a longo prazo. Se nós fizermos o diagnóstico na química, a gente já está adiantando. Se nós deixarmos essa doença avançar até ela ser visível, por exemplo, no ultrassom, com o pâncreas todo espessado, atrófico, bucelado e pericogênico, ou seja, ele é um pâncreas doente, já o estágio que nós encontramos a doença é muito mais avançado. Então, quando nós pesquisamos o estágio de pré-doença, nós não estamos fazendo um diagnóstico médico, nós estamos fazendo uma avaliação das causas que estão adoecendo a pessoa. E assim nós podemos intervir e reverter o processo mesmo antes que ele se instale. Com certeza são práticas novas, é a evolução da ciência, da medicina, e nós vamos incorporar aos pouquinhos tudo isso na prática médica. Por enquanto, ainda não é reconhecido como ação médica, reconhecido como ato médico, mas as pessoas entendem que é melhor agir na prevenção do que tratar doenças para o resto da vida. Uma coisa muito interessante que a gente faz, por exemplo, é a iontoforese eletrônica, ou seja, retirar pelos poros do pé toxinas que estão acumuladas no organismo, que vão migrar para o meio extracelular, que vão migrar para os poros do pé e que numa água ionizada, se desligar no sistema de computador, podem ser retirados. Isso não é uma prática médica ainda, não é nem reconhecida pela grande maioria dos convênios, mas isso traz uma promoção de bem-estar, de qualidade de vida, no sentido em que nós estamos agindo na pré-doença. Onde que essas toxinas iriam parar? Então nós entendemos nessa abordagem integrativa que as toxinas, vamos supor, na mama, Se você usa muito desodorante, muito antiperspirante, o que acontece? O linfático limpa todo o tecido mamário, leva o lixo para que o lixeiro passe e leve através do suor, e nós usamos um antiperspirante rico em alumínio que é tóxico para o cérebro, entupimos essa glândula e todo o lixo vai de volta para a mama. O que acontece? A mama inflama e ela começa a encistar, ou seja, fazer células, fazer piscinas onde ela vai tentar bloquear a ação dessa toxina. Então são os cistos. Se essa célula não consegue se defender só com o cisto e o organismo está encontrando um certo perigo maior nessa toxina, nós entendemos que é necessária uma camisa de força onde se formam os nódulos. Então esse é o estudo das toxinas no organismo.
Isso ainda não é reconhecido como especialidade médica. Mas se nós pudermos entender essas causas, limpar essas toxinas antes mesmo que cheguem a se tornar uma doença, é muito melhor do que nós termos que operar várias vezes, tirando vários nódulos da mama ou até fazer a mastectomia, né, a parodontictomia, o tratamento do câncer em si, que nós entendemos que é quando o organismo não consegue bloquear essa toxina, ocorre uma mutação genética e a célula começa a ter um crescimento ilimitado e invadir estruturas vizinhas, que é o câncer. Então são exemplos para a gente incorporar ferramentas, incorporar estruturas e ações que vão promover a saúde, preservá-la e também restaurá-la quando necessário.